Oi, gente, essa é a nossa reunião, nosso debate para discutirmos a respeito de um filme que deu bastante polêmica, tem dado bastante conversa, que é o filme O Poço. Nós vamos aqui gravar uma discussão, gravar um debate a respeito desse filme, com a participação de quem? Bom, de algumas pessoas que já são bem conhecidas na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, e na região aqui, Oeste Paulista e Norte Pioneiro. Então, quem são essas pessoas? Sou eu, Luiz Bosco, eu sou psicólogo, professor do curso de Psicologia e do curso de Artes Visuais da Unifil, aqui da cidade de Ourinhos, estado de São Paulo. A minha contribuição aqui visa no sentido de a gente pensar um pouco em instituições a respeito. A gente vai contar também com a presença online do professor Diogo Almeida, ele é filósofo, ele é historiador, mestrado em filosofia, e ele reside atualmente na Irlanda. Já foi professor aqui na Unifil também, e em escolas aqui da cidade de Ourinhos. E a gente tem também o professor doutor Maurício Saliba, que é professor da pós-graduação da UEMP, a área dele é Sociologia, Direito, Filosofia, Psicologia, ele é também diretor da escola Criar Redação aqui de Ourinhos, interior de São Paulo. Então a gente tem um trio aí de amigos que dialogam sempre a respeito de temas atuais. De vez em quando a gente pega um filme também para debater, filmes que ajudam a gente a pensar questões importantes para a nossa sociedade, questões importantes para o momento histórico que a gente vive. Então a ordem vai ser a seguinte: primeiro vai falar o professor Diogo, depois eu falarei, e por fim o professor Maurício Saliba, com 15 minutos no máximo cada um disponíveis para falar. E depois a gente abre para o debate. Lembrando sempre, quando alguém estiver falando, por favor, mantenha o seu microfone desligado para evitar interferência. E vamos lá, vamos aproveitar bem o debate. Então, professor Diogo, é com você agora. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui ao vivo, online. Eu nunca tinha feito esse trabalho, esse serviço de fazer alguma live. Estou estreando aqui com vocês, mas enfim, um prazer imenso. Se tiver tudo correndo bem, não tiver nenhum problema de som, ou se cair a internet, alguma coisa, a gente vai dar continuidade até os 15 minutos. Queria mandar um abraço, então, para o Luiz, que fez o convite, né, que a gente estava aproveitando esse tempo, então, que é ocioso, de certa forma, mas ser um tempo ocioso, produtivo, e mandar um abraço, então, também para o professor Maurício Saliba. A gente já faz esses encontros antes, presencialmente, desde 2014, né, se eu não me engano, e agora a gente está aqui online, eu distante. Talvez eu tenha que falar um pouco baixo, se vocês perceberem assim, porque aqui já são 11 horas da noite e os vizinhos estão meio que dormindo. Eu não avisei ninguém que ia fazer uma live. Quem sou eu, né? Eu vou fazer uma live. Mas, enfim, estamos aqui fazendo essa apresentação. Sobre o filme O Poço. Um filme interessante, né? Um filme que impactou a todos nós e causa, ao longo de todo o roteiro dele, né, muita angústia e muita sensação de sufocamento até, porque você não sabe o que está acontecendo, você passa o filme todo meio perdido, sem saber o que de fato está ocorrendo ali. Como é muito rápido, muito dinâmica a narrativa do filme, você se perde várias vezes tentando compreender e tentando entender, né? Para quem assiste comigo o filme, eu tento ficar parando de vez em quando, que não é muito bom, né? Parar toda vez para comentar. Então isso acaba incomodando uma pessoa que estiver assistindo junto. Mas talvez seja, ou fosse essa a melhor forma de assistir o filme O Poço, né? Tentando respirar, tentando compreender. Porque são várias teorias e várias questões sociais, né, sociológicas e até filosóficas que estão postas ali no filme. Né? À medida que o filme vai correndo, você vai ficando angustiado com qual vai ser o desfecho do filme, né? Qual vai ser o desenrolar do desfecho desse filme. E aí você
vai percebendo e vai notando que você tem ali inúmeras reflexões a respeito, filosoficamente, por exemplo, né, no Pacto Social do Thomas Hobbes, né, quando você põe aquela questão de que todos nós, para sairmos do estado de natureza, que é um estado de selvagem, né, de selvageria, para poder viver em sociedade, você vai ter que, enfim, viver diante de algumas regras, de algumas condutas do pacto social, que é assunto que o Luiz vai tratar depois, né, das instituições. É curioso também quando você percebe que você pode ter uma reflexão, isso na hora a gente, é tanta coisa, né, mas depois a gente vai pensando, a questão mesmo ambiental, né, ou, enfim, o desperdício no sentido de quanto que a gente consome, sociedade do consumo, a gente produz muito para desperdiçar. E aí você vai vendo aquilo no filme, vai causando um incômodo, certa angústia que a gente vai tendo, e isso que é o refletir filosófico, causar esse incômodo, que vai fazendo com que a gente perceba o quanto que a gente desperdiça comida, desperdiça dinheiro, desperdiça muita coisa. A gente acaba sendo muito exploratório em tudo, a gente já sabe disso, né? Isso é uma discussão que já vem de longo tempo, mas parece que é nessas horas que a gente vai tendo esse tipo de reflexão, né? E, inclusive, por nosso tempo mesmo, por que a gente está vivendo agora. Talvez se esse filme tivesse passando para o grande público, né? Ano passado, por exemplo, todo mundo teria gostado, talvez. Muita gente ia não entender e ia desistir de ficar falando do filme, e acaba virando um filme cult, né? Um filme interessante, inteligente, mas que ninguém conhece direito. Porém, talvez o sucesso do filme, como muita gente falou, tem falado, é o momento que a gente vive, né? O momento dessa, não digo nem da questão de governo, né? E, claro, poderia estar aqui para falar do Bolsonaro, essa é a grande vontade minha, mas já que não é disso que eles estão falando, a gente pode trazer a reflexão do coronavírus, né, do Covid-19. As pessoas nos primeiros dias, desesperadas, né, deslocadas, saíram correndo atrás do mercado, fazer compras e compras de coisas que elas não sabem nem se elas vão usar, né, sacos e pacotes de papel higiênico, para quê? Né? Que medo é esse de ficar sem papel higiênico? Não só isso, mas também de comida, né? E ali no filme fica clara a questão do compartilhar, né? Você tem que comer o que tem na hora ali, porque o mês que vem talvez você não tenha o que comer, né? E ali você não vê ninguém se preocupando de cima, se preocupando com o de baixo fala com o de cima não escuta. E talvez essa seja uma discussão que o Maurício vai fazer depois, eu não sei, mas enfim. É a grande questão do capitalismo, né? A grande questão de que não é também dizendo que o capitalismo é ruim, não é essa questão, vamos agora levantar a bandeira do comunismo, o cara foi embora para a Europa e virou comunista de vez. Não é isso ainda. Mas a questão é justamente no sentido de que o que a gente tem por desperdício, né? A gente cria gado, por exemplo, para comer carne, e assim, teoricamente, uma das bandeiras dos veganos é essa, né? Mas eu consumo carne. Eu não consigo deixar a carne. Mas eu consigo compreender, a gente cria gado para confinamento exploratório, né? Não é para sobrevivência simples. Não é para uma questão de que o homem rural, o homem, né, do tempo 200 anos atrás, enfim, ou em si, o nosso ancestral primitivo que se alimentava de carne, que era o que alimentava, era o que dava sustância, era o que dava proteína. Hoje você tem outras alternativas, talvez, mas se não fosse por esse motivo, será mesmo que seria necessário tudo isso que a gente faz para o combate ao consumo exploratório da carne? Enfim, são reflexões para as futuras gerações.
E nisso eu trago também, inclusive, o próprio Hans Jonas, né? Muita gente conhece aí o filósofo Hans Jonas, que é um filósofo que trata da questão da heurística do medo. Entre outras coisas, esse conceito filosófico, ele diz respeito à questão de que muitas vezes é melhor que você tenha uma atitude um tanto exagerada neste momento, porque sabe que futuramente, se nada for feito para conter, evitar um desastre, uma catástrofe, enfim, algo pior, né, pernicioso de fato, nocivo de fato, é melhor que você, então, um tanto que exagere nas suas condutas nesse momento, para que depois não tenha grandes consequências piores. É o caso, por exemplo, do isolamento social, né? Muita gente, eu sei que de cidade do interior, talvez tenha 1 ou 2 casos aí de coronavírus, e a pessoa fala, mas não, aqui não vai chegar, não é comigo, não é com a gente, né? Pois é exagerado, é exagerado. Vai causar outros problemas econômicos, por exemplo? Vai. Mas aí é que está a grande questão. E se essa doença se espalhar de fato para um país como o nosso, que é continental, e acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos? E olha que nós estamos falando do maior país, assim. A gente sabe que, tudo bem, tem a China, mas ainda é a grande potência do mundo, os Estados Unidos da América, né? E tão poderosa e com agora esse problema para resolver dentro de casa. Enfim, essa é a grande questão da empatia, né? Que o filme também tenta demonstrar empatia, preocupação com o outro, compartilhar, dividir, né? Outras leituras que foram feitas, eu fui pesquisar na internet para poder falar alguma coisa, né? Porque eu aceitei o convite, óbvio, para matar a saudade, né? Mas, enfim, outras reflexões dizem respeito até à religião, né? Que seria um tanto quanto messiânico, né? De messianismo, o Salvador, enfim. Pode ser feito também uma leitura religiosa, porque tem vários momentos no filme que é dado isso para a gente ficar pensando e refletindo. Mas o pior problema, acho que ninguém nem tenta entender muito, é a questão do final do filme, né? O filme, quando termina, e você tem que dar uma resposta, né? De algo que não está funcionando dentro do poço. Então vamos preservar o doce, né? A papa, a cota. Tudo foi devorado, menos o melhor doce, o mais bonito, errado, né? E é o interessante da história, né? Porque no final eles acabam entregando esse doce para a menina, para a criança. E a criança é que é a resposta. A criança é que é o símbolo de toda a história. E aí termina o filme daquele jeito que todo mundo fica meio que atônito, parado, olhando um para o outro. E agora? O que vai acontecer? Nada, né? Você que vai ter que criar uma reflexão, uma interpretação. Mas algumas pessoas consideram que esse final, um tanto quanto teleológico, né, de salvação e esperança no futuro, de que, se isso for possível, porque o filme é totalmente desesperador, né, é a questão de que essa criança pode ser a resposta no futuro. O futuro da humanidade é essa geração. Essa geração aqui, nós vamos ter que dar um jeito de educar, de explicar, enfim, digamos, dialogar com ela num sentido de que ela tenha mais empatia e todos os objetivos que eu coloquei agora há pouco, né? Enfim, já está dando quase os meus 15 minutos aqui de fala. Se houver alguma outra pergunta, algum outro comentário direcionado a mim, ou pedindo para que eu fale alguma coisa, estamos aí para poder participar mais um pouco. Agradeço a atenção e espero que os outros nossos colegas aí contribuam mais ainda com a discussão. Um abraço. Muito bem. O que eu queria falar é o seguinte, eu me apropriei da grande metáfora, das várias metáforas apresentadas nesse filme, para pensar a respeito de instituições.
Honestamente, não sei aí se essa é a preocupação original do diretor, de quem escreveu o argumento do filme, mas o que eu pensei bastante ao assistir esse filme, e posteriormente também, foi a respeito de como que ele retrata o funcionamento das instituições de maneira geral. Como assim o funcionamento das instituições? Esse filme, ele apresenta uma instituição distópica, né, irreal, fantasiosa, e que tem aí um funcionamento misterioso, né? Qual que é a finalidade dessa instituição, né, do Poço? Ela é meio misteriosa, dá a entender que ela é uma instituição punitiva, mas ao mesmo tempo ela aceita a participação de voluntários. E o personagem principal, ele entra para se livrar do vício de cigarro. E eu fiquei pensando assim, que as instituições pelas quais a gente passa na nossa vida, elas têm esse caráter, não é? A maioria de nós está dentro dessas instituições, escola, quartel, ambiente de trabalho, a gente está nessas instituições por obrigação, e um ou outro que entra alegremente, sentindo que vai encontrar algo a mais ali, como a cura do vício do cigarro, ou o tal do certificado ao final do tempo que passa ali dentro. E aí é inevitável pensar nas instituições de ensino, não é? Em que, qual que é o propósito ali dentro? O propósito, ele se perde, por mais que se declare que o propósito seja a criação daquela solidariedade natural, daquela solidariedade orgânica, daquela colaboração espontânea entre as pessoas, essa colaboração não acontece. Porque como a instituição está organizada em níveis hierárquicos, ela sempre vai ter predileção pelos níveis superiores, com maior destinação de recursos aos níveis superiores, e os níveis inferiores sempre vão receber menos recursos, sempre vão ter menos acesso a facilidades, a espaços, inclusive, a situações que poderiam beneficiá-los. Então, por exemplo, tem algumas instituições, eu diria talvez todas, né? Instituições de ensino, em que você vai na sala de aula ou você vai no banheiro comum e é um regaço. Aquilo é horrível, aquilo tá tudo quebrado, tá descascando, lousa velha que você não consegue escrever, não tem um ar-condicionado, tem um ventilador caindo, aqueles ventilador tufão fazendo barulho. Quando você vai na sala da direção, é uma sala luxuosa, confortável, com ar-condicionado, com a aguinha entregue pela secretária, sabe, com um computador de 10 mil reais. Vocês estão entendendo? Essa distinção de níveis de predileção que reflete, na verdade, os níveis de poder que estão hierarquizados dentro dessa instituição. As instituições falam que elas existem pela clientela. Então, a escola, por exemplo, ela fala que existe por quem? Pelos alunos. As instituições de saúde mental falam que existem por quem? Pelos seus usuários, pelas pessoas que estão em sofrimento mental, né? Uma situação de sofrimento mental. Mas basta um deslocamento geográfico de 5 metros para você ver que não é assim. A clientela recebe o pior, né? A clientela recebe aquele resto. Quem está no topo da hierarquia é que vai ficar com o melhor. Mas as instituições, elas nos subjetivam, né? Aí remetendo a Foucault, remetendo a Goffman, remetendo a Althusser, né? As instituições, elas adestram a gente para a gente sentir, pensar e agir de determinadas formas. Então, a gente passa a encarar o funcionamento da instituição como natural. E aí é aquele senhorzinho que fala, óbvio, toda hora, né? Ele está tão naturalizado, reificado dentro da instituição, que ele vê ali tudo como algo, um funcionamento mecânico que tem que ser daquele jeito, é inevitável, não adianta falar com os de cima, eles não nos escutarão, e não escutam mesmo, os de baixo escutam na base da violência, no argumento mais agressivo, que o protagonista tem que usar, de ameaçar de defecar na comida deles, né? E ele está tão ali naturalizado na instituição que ele vê como algo
como uma consequência do estar naquela instituição, em algum momento ele praticar o canibalismo, ele devora o outro, né? Então, dentro da instituição, as pessoas ficam com suas práticas naturalizadas, e inclusive quando é necessário devorar o outro, engolir, passar por cima do outro, né? Essa metáfora do engolir, do devorar, é muito de passar por cima, suplantar, atropelar o outro, né? Usar o outro como escada para você subir socialmente. E as pessoas dentro das instituições, dentro do seu ambiente de trabalho, se elas, muitas, não todas, mas muitas, se elas quiserem, se elas acharem necessário, se elas virem como necessário, passar por cima de você para subir na vida, para ascender, né? Subir dentro dessa instituição, subir de níveis, ela vai, porque ela vê como natural isso, como algo que não tem como evitar, como algo do qual não tem como fugir. Então, se for preciso devorar você, ela vai devorar. Até, inclusive, vem aquele discurso de que não, mas isso é impessoal, nada pessoal, né? Então, o carinha lá, o senhorzinho do óbvio, ele cuida do caramujinho, como ele chama o protagonista, não é? Para poder devorá-lo aos poucos, para mantê-lo vivo e poder devorá-lo aos poucos, né? De fato, as instituições, elas não nos suplantam 100% de uma vez, a ponto de nos esgotar. Isso Marx já falava também, não é? A respeito do mundo do trabalho. Não pode esgotar de vez você, trabalhador. Não pode esgotar de vez você que está ali submisso a uma instituição. É preciso sugar de pouquinho, é preciso tirar de pouquinho os pedaços de você. Se esgotar de vez, quem que vai trabalhar para a instituição? Quem que vai manter funcionando a instituição, não é? E aí, curiosamente, a clientela da instituição é vista como um problema, criadora de problemas, sendo que esses problemas que existem dentro da instituição, eles existem aí pela própria natureza da instituição. Se uma escola apresenta problemas, não é porque os alunos não estão interessados, uma escola apresenta problemas porque enfia centenas de pessoas, horas a fio, sentadas, uma com a nuca grudada na outra, obedecendo apenas, ouvindo apenas. Que subjetividade está produzindo aí? Uma tentativa de subjetividade submissa, né? Mas isso cria uma série de problemas, isso cria situações, a ponto de parecer que a clientela é culpada por essas situações, mas não, é o próprio funcionamento. A culpa das pessoas morrerem nos níveis baixos do poço é das próprias pessoas? Será que se as pessoas se organizassem seria melhor? Não, o poço é pensado para ser aquela crueldade mesmo, né? O poço, ele é pensado daquela forma, é inevitável que não chegue comida aos seus níveis mais baixos, é inevitável que haja essa disputa interna. As instituições tais como elas ainda funcionam, elas estão calcadas muito nesse modelo, né? E, inclusive, um modelo em que a possibilidade de ascensão, ela é ilusória. Ela é ilusória, você pode até conseguir alguma mobilidade ali, mas dentro das instituições, pela sua própria natureza, a gente está fadado a essa eterna disputa interna, né? Isso quer dizer também, vou jogar a escola, falando de escola, que é minha área, vou jogar a escola fora também, começar do zero? Não, aí a gente precisa pensar uma possibilidade de humanização das instituições. É difícil? É só ver como, por exemplo, uma pessoa chegou numa função de poder dentro da instituição, o quanto que ela se transforma. Né? É muito difícil, porque daí a pessoa ela abraça aquela ideia de que a instituição tem que funcionar daquela forma, não tem outro jeito de funcionar. Mas é possível a gente pensar, encontrar fissuras nesse edifício extremamente rígido que é a instituição, para que a gente possa produzir relações mais humanas e que as instituições atendam sua finalidade mais perfeita, sua finalidade mais verdadeira do ensino, da recuperação, da cura, do tratamento. Então, foram essas as reflexões que eu pensei a partir das metáforas que esse filme possibilita. Eu não li falarem dessa possibilidade de reflexão em lugar nenhum, né? Então nem não faço ideia se o autor pensou dessa maneira, se o diretor pensou dessa maneira, mas está aí para a gente pensar. Bom, gente, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma situação tão inusitada e tão complicada como essa, né? De quarentena. Eu estou aprendendo coisas novas, entre elas fazer lives, né? E dar aula à distância. Eu acho que a gente vai
quando isso tudo terminar, né, a gente vai tentar utilizar um pouco dessa experiência que nós tivemos. Eu nunca gostei de escolas que trabalhassem completamente EAD, né? Acho que é muito difícil a relação humana, você conviver com a pessoa, estar junto, é muito importante. Então, eu acho que essa questão de você se aproximar, você ensina, né? Convivência, então a distância é difícil. Mas, talvez um pouco, em algumas lives, em alguns momentos, a gente pode aproveitar essa experiência que nós tivemos aqui. E acho que está nos ensinando também, né? Ensinando a população, ensinando a sociedade de forma geral, a aprender a conviver com ela mesma, a conviver consigo mesmo, a ficar em silêncio, a ficar isolada, porque eu acho que estudar, refletir, exige um pouco de treinamento, de um isolamento, de estar com você, ser capaz de pensar um pouco. Nós que fizemos mestrado, doutorado, nós temos um pouco essa prática, né? Porque a gente acaba tendo que fazer isso quando você vai escrever uma dissertação, quando você vai escrever uma tese. A solidão acompanha um pouco nossa vida. Quem estuda, quem é obrigado a fazer mestrado, doutorado, escrever artigos, escrever dissertações, acho que tem um certo treinamento para viver na solidão. Então, a solidão é uma coisa que pode ser construtiva. E nós vivemos numa sociedade que nos ensinou ao contrário disso, né? O barulho, a inquietação, a estar sempre buscando, né? A gente entra em casa e já liga um som, a gente não suporta ficar sozinho, não suporta ficar sem estar ouvindo alguma coisa, não suporta ficar com a gente mesmo. Então, está ensinando bastante isso. E entre essas coisas, assistir filmes, né? A gente acaba assistindo filmes agora, né, com mais frequência. Esse filme mesmo, O Poço, eu acho que hoje praticamente todo mundo assistiu, muita gente assistiu, pelo menos, né? Por conta dessa obrigação de estar em casa. E é um filme, eu, o Bosco e o Diogo fizemos a discussão do filme O Coringa, é um filme que incomoda tanto quanto o filme O Coringa, né? É um filme pesado, é um filme que ele não tem um momento de descanso na sua tensão, ele é tenso o tempo todo, ele é muito cheio de informação, você percebe que ele está te passando informação, você percebe que até os andares do poço, ele tem algo, né, ali que está embutido naquele, de ter 300 andares, 2 pessoas por andar, né, começa no andar 0, e é o contrário, né, lá embaixo é o 300, lá em cima é o 0, você vê que a numeração que dá esses andares, a numeração que tem referência a questões bíblicas, né, tem a questão do céu e do inferno, há muita mensagem ali. Eu tive um olhar, que eu vou tentar compartilhar com vocês, porque você pode olhar muita coisa ali, é muita coisa. É muito detalhe que você pode olhar. O porquê, por exemplo, o personagem é a cara do Don Quixote. O filme, vocês sabem que é espanhol, né? O nome dos autores, Goin, entre outros, são relacionados a pratos, a tipos de pratos, especiarias de alguns países, né? A gente pensa que o nome são nomes russos, mas não são. Mas são nomes que representam algumas especiarias alimentares de alguns países. Então, é tudo muito simbólico. Tudo quer dizer muita coisa. O filme Coringa já fez isso, mas esse fez isso com mais capacidade ainda. A menina, né? E tem coisas que você não pode pensar, porque ali tem coisas que não tem muita explicação, né? Como que ele sobe e desce dos andares, como que o elevador leva comida, isso são coisas que não é a intenção do filme, né? Se não entra ninguém com menos de 16 anos, como é que tem uma criança lá? Então, são algumas coisas que não são, é uma licença artística, né, para o filme, né, para passar a ideia. Acho que ele não faz uma crítica ao capitalismo especificamente, que alguns estão dizendo, acho que ele faz uma crítica ao capitalismo e ao comunismo, né. No caso do capitalismo, eu acho que faz sim, como disse o Diogo, uma certa crítica à questão do desperdício, a questão de que você pode perceber que chega lá, ele preenchendo uma ficha e pergunta qual é o seu prato predileto. E ele diz qual é o prato predileto dele. Só que depois, nunca esse prato predileto dele vai chegar até lá, porque, né, os andares que ele vai acordando a cada mês é meio que indeciso, ou seja, ele não sabe se vai acordar no segundo ou terceiro, mas nunca a comida chega. Nunca a comida chega, por mais que ele tenha escolhido aquela comida. Então, há uma mensagem que se todos comessem apenas aquilo que eles escolheram como prato deles, todo mundo teria comido, porque todo mundo escolheu o seu prato, né? Só que alguns comem muito mais do que o prato escolhido. Há um certo desperdício. Mas aí ele faz uma crítica, talvez, não só ao capitalismo, né? À ganância humana, ao ser humano de forma geral.
E, além disso, ele faz uma crítica também ao comunismo, né? Pelo menos ao comunismo, aquele comunismo histórico, aquele comunismo de fato, aquele que existiu, que nós vimos acontecer, russo, né, talvez, chinês, quando ele vai dizer, olha, vejam, mesmo nas boas intenções, né, na boa intenção do Göring, de que ele tinha uma ideia, né, porque, olha o Quixote, olha a cara do Don Quixote, a roupa do Don Quixote, o livro que ele lia é o livro do Don Quixote, mesmo com boas ideias, com grandes ideias que ele tinha, né, de tentar resolver a questão da desigualdade, de que todos podiam comer, ele precisou matar, ele matou mais do que a fome. Na hora que ele desce os andares para tentar resolver isso, ele matou mais do que a fome. E a pergunta que eu acho que a gente deve pensar assim, é por quê? Não é? Por que as pessoas não aceitaram? Quem se lembra do mito da caverna, se lembra que quando aquele que sai da caverna e descobre que a verdade, descobre que o mundo real não é o mundo da caverna e volta a avisar aqueles que estão presos na caverna, né, do Platão, ele acaba sendo morto pelos que estão ali, que não acreditam nele, que desconfiam dele, que, ou seja, matam, né? Então, eu acho que tem muita referência e muita coisa que você pode discutir. Você pode usar ali, né, esses conceitos que eu falei, como você também pode usar o conceito do Thomas Hobbes, né? E eu queria trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Mas eu acho que de tudo isso, então, vejam, só voltar um pouquinho a essa crítica que eu acho que ele faz do comunismo, justamente essa questão de que, às vezes, essas boas intenções, né, essas intenções de salvar a maioria, leva à violência e à morte de muita gente. Essa coisa desse igualitarismo, essa necessidade do igualitarismo, né? Quantos crimes provocou o stalinismo, né? Então, eu acho que ele faz uma crítica dos dois lados. Eu acho que ele faz uma crítica tanto do lado capitalista quanto do lado comunista, o desperdício também e tudo mais. Mas eu queria focar, né, nesse tempo que eu tenho, na questão do medo. Ou seja, vejam, na verdade, a fome e o medo de passar fome, o medo transforma os homens, no caso dos seres humanos, em animais. Veja como é que a sociedade, gente, veja como é que a humanidade, ela é feita sobre bases muito finas, né? Ou seja, nós somos transformados em seres humanos que respeitam o próximo, que cuidam do próximo, civilizados. A civilização é feita sobre base muito tênue. Ou seja, a fome, a miséria, o medo transforma a civilização em animais. Quando nós estamos vendo agora passando por uma pandemia de um vírus inesperada e que ninguém, né, imaginava isso, ninguém, nem os famosos, aqueles que no final do ano vão para as TVs para fazer previsões, né, gente? Olha, se erraram, lógico, agora vão dizer, não, eu previ, não previu nada, ninguém previa isso. Nós estamos presos em casa com um vírus, né, que aparentemente era um vírus simples, mas que transformou em uma coisa poderosa e que vai provocar mudanças dramáticas na economia e que, olha, né, dependendo do que transforma, nós nos podemos virar parte da sociedade miseráveis. E miserável, o medo da miséria, o medo da morte nos leva a barbaridades, a um mundo bárbaro. Então veja como é que como é que a civilização, a nossa humanização, o nosso respeito, ele tem que ser preservado e cuidado, porque a dignidade humana, quer dizer, aqueles que estão fora da dignidade humana, eles atravessam um limite que chega ao mundo animal. Isso que mais me chamou a atenção naquele momento do filme foi justamente esse mundo animal. Você sabe que o Thomas Hobbes, aquele famoso escritor do século XVII, inglês, né, filósofo político, o Thomas Hobbes chamado de o filho do medo, né? E o Thomas Hobbes tem umas passagens, em algumas delas, que me fez pensar bastante ali, né? Uma delas é que a criação do Estado, olha bem, a criação do Estado absolutista, ela se deu, né, ou se dá, por conta, segundo Thomas Hobbes, no Leviatã, no livro dele, por conta do medo, o medo da morte. O medo da morte permite que você coloque um ditador. Hitler, por exemplo, né, o Hitler assume o poder, e só assume o poder por conta da crise de 29. Imagina, na Alemanha, depois da crise de 29, as pessoas comendo cavalo na rua, as pessoas sem condições nenhuma, completamente à deriva, com muito medo. Então, como é que é possível você... A pergunta do filme que mais me tocou, não é? Assim, como é que é possível, na fome e no medo, você conseguir manter a sanidade? Eu acho que o Bosco está aí, é um psicólogo, né?
talvez dar uma discussão muito legal isso, mas é isso que mais me preocupou pensando nessas questões, né? Quer dizer, o medo nos transforma em animal. Com o medo, o homem amedrontado, ele faz qualquer coisa. Ele perde a serenidade, ele perde a humanidade, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, me parece que eu tenho só 4 minutos, mas o Bauman, Zygmunt Bauman, um grande filósofo, sociólogo contemporâneo, que morreu, né, há pouco tempo atrás, o Bauman nos alertava que os medos modernos, como nós conseguimos mais liberdade, a liberdade acaba gerando mais insegurança, a insegurança gera medo, e medo gera violência. Então, o autor do filme, ele demonstra, entre outras coisas fantásticas, ele demonstra como que é muito difícil e é muito complicado você conseguir, né, lidar com pessoas que estão na condição de animal e que não tem mais nada o que perder. Então, ou seja, a violência na sociedade, elas são muito frequentes quando você permite que nessas sociedades, ou em algumas sociedades, existam pessoas que perderam sua humanidade, que nada mais vale a pena, se transformaram, perderam a sua capacidade de se indignar, de sentir, não é? Ou seja, se transformaram em coisas, se transformaram em animal, e, portanto, qualquer coisa tudo vale a pena. Portanto, a violência é permitida nesses locais. Você percebe que há áreas do mundo em que isso acontece. Uma desumanização por conta da fome e principalmente por conta do medo. E o medo sempre foi muito usado. Eu tenho 1 minuto ainda, vou aproveitar isso. E o medo sempre foi muito usado, né? O medo gerou o golpe militar no Brasil, você põe medo do comunismo, o medo gerou vários golpes, o medo gerou a Inquisição, né? Se voltar para a história, o medo gerou várias chacinas. Você manipular o medo, você manipula o comportamento da sociedade. Na Idade Média, como você não tinha o direito ainda, nem o controle social pelo direito ou pelo setor jurídico, você tinha a pedagogia do medo. Você matava alguém que cometia um crime, né, os crimes que eram mais puníveis, você matava alguém em praça pública, enforcando, arrancando pedaço. Foucault fala isso nos seus textos, né? No Vigiar e Punir, principalmente, como é que o flagelo provocava isso. Flagelar alguém em praça pública era uma pedagogia do medo, meter o medo de todo mundo, dizendo o seguinte: olha, eu não posso te ver, eu não posso ver e vigiar todos, mas eu quero que todos vejam o que acontece quando alguém ultrapassa certos limites. Então, o medo provocador da desordem, da desumanização da sociedade. Meu tempo está em cima, né, Bosco? Muito obrigado, gente, estou à disposição. Quem está falando é o Oscar, prazer. Sou formado em Direito, então tive também essa visão institucional, umas coisas bem interessantes do filme passou. E eu queria falar do cachorrinho, do Ramsés, que eu fui pesquisar algumas entrevistas do diretor, em canais como o Digital Spy, que é britânico, o Omelete, o Inert noticiou também, todos os canais de entretenimento, né? E o diretor ele fez algumas declarações falando que o filme trata no começo, sim, do capitalismo, mas que depois que tem aquela experiência do Goreng e do Bharat, que é de descer a plataforma para fazer a distribuição de alimento, ele estaria fazendo uma crítica ao socialismo, né? Estou introduzindo essa visão do diretor, porque aí o que acontece? Ramsés, eu fui pesquisar, eu não tenho profundidade sobre a história dele, mas foi um líder egípcio que teve um reinado de prosperidade. Então, um reinado de prosperidade econômica, de maior divisão de recursos e tudo mais. Então, transmite a visão do diretor, acredito eu, até no final, quando o Goreng está tendo a alucinação final, que ele foi agredido, e a menina está lá com ele, já deu a panacota para a menina, ele começa a ter uma alucinação e aparece a Imoguiri, que nessa hora parece ser o lado de empatia, de benevolência da consciência dele, e o Trimagasi ficou com a parte do egoísmo da consciência dele. A Imoguiri fala assim que a resposta, a mensagem é Ramsés. Ramsés II. E aí depois vem a menina. Então, eu acredito que o diretor queria transmitir isso, né, de que para ele uma administração melhor dos recursos seria o caminho para uma sociedade mais
mais tranquila, uma sociedade mais justa, né? Eu discordo. Eu acredito que a estrutura, vou fazer um gancho no que o Bosco disse, a estrutura do poço inviabiliza isso, né? E a parte que ele fala que é uma crítica ao socialismo, eu também tenho minhas críticas, porque eu acredito que o diretor, apesar de falar isso, em nenhum momento se subverte a estrutura do poço. O poço continua tendo a hierarquia. A Imoguiri chama o poço de centro de autogestão, centro de alguma coisa assim, centro vertical de autogestão. Mas é completamente incoerente, porque não tem autonomia das pessoas que estão lá. Elas não opinam sobre distribuição de comida, sobre o que vai descer. Elas estão numa estrutura hierárquica que elas não têm controle nenhum. As pessoas que produzem a comida sofrem assédio. Você vê o assédio moral na hora de descobrir de quem que é o cabelo que está na panacota. Então, você tem toda uma estrutura que eu não acredito que tenha tido uma experiência próxima ao socialismo ali. Porque a divisão de alimento é uma divisão também que acontece no sistema capitalista através de caridade, de ações sociais, né? E isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema, porque você mantém a estrutura que em si é violenta. Então, essa visão do diretor seria Ramsés II por causa do reinado dele que trouxe maior prosperidade, mas não acredito que seja possível humanizar o poço. Não seria o socialismo histórico, Oscar? Que ele está falando do socialismo. Não seria o socialismo de Estado, aquele que o Maurício falou, do socialismo da União Soviética e etc? Ele não, essa parte eu entendo. Mas eu acho que foi muito mais sobre o capitalismo mesmo que ele colocou do que o socialismo em si. Eu entendo essa experiência, né, das críticas que são feitas a ela, mas eu acho que a única coisa que mudou foi o comportamento das pessoas, assim, a estrutura mesmo do poço eu não consegui ver assim, uma alteração para se passar uma outra experiência. E... Oi? Não, complete seu raciocínio. Aí, então essa parte do Ramsés, né? É interessante que o poço, quando ele chega no nível onde está a menina, a administração não quer nem saber do que acontece lá. Então essa visão, eu falo que eu por ser da área do direito, eu percebo que há uma aparente construção de um sistema de ordem que se preocupa em entregar a lei para todos, mas existe um nível em que se chega em que o sistema não se preocupa. Lá em cima, se você pega um alimento, na hora esquenta e esfria. A punição é rápida. Lá no nível 333, eles ficaram com a panacota e não aconteceu nada. Então, assim, também me passou essa sensação de que quanto mais fundo o poço, não existe mesmo uma administração preocupada porque oferece menos risco aos que estão em cima, né? E uma coisa também, o Poço é um filme que ele incomoda, mas ele não surpreende. E não é uma crítica dele não ter qualidade de surpreender, é porque o que ele fala é óbvio. Essa palavra repetida muitas vezes coloca, a gente sabe de tudo aquilo que está acontecendo, da violência, a gente sabe das pessoas se devorando em diversos sentidos, a gente sabe da desigualdade brutal, é tudo muito óbvio, né? E mesmo assim a gente acaba seguindo as regras desse sistema que a gente construiu e reproduzindo. Então também leva a gente a uma reflexão do seguinte, em que ponto que a gente não é parecido com a Imoguiri, porque ela trabalhou 25 anos na administração, 8 anos ela fala que ela mandou as pessoas para o poço e que não tinha noção do que acontecia lá. Então, assim, quantos de nós, assim, nas funções que nós ocupamos, a gente não manda pessoas para o poço, né? E não tem noção da gravidade, do peso das nossas decisões, das coisas que a gente... da repercussão dos nossos comportamentos, do trabalho mesmo, do mundo do trabalho, tanto que o sábio fala, é muito interessante a hora que o sábio fala, que eles têm que mandar a mensagem, que é a panacota, né, inicialmente, mas a administração não tem consciência, a administração esquece. Agora, os trabalhadores do nível 0, talvez tenham consciência. Então, é um sistema movido por trabalhadores, por pessoas suscetíveis a estar no poço, igual a Imoguiri
que saiu de lá acabou estando no poço. Então, assim, você tem um sistema opressor construído por pessoas, pela gente, trabalhadores, reproduzindo nossos cargos e funções e não tendo essa estrutura desigual. Eu anotei um monte de coisa, adorei o filme, mas aí, senão eu vou falar muito, então eu vou deixar seguir. Qualquer coisa eu falo mais depois, então. Eu quero acrescentar uma provocação antes de mais alguém comentar. Para mim, na verdade, em termos de funcionamento econômico, o poço é uma metáfora da mão invisível do mercado do Adam Smith. O pessoal está fazendo uma distorção bastante popularizada da metáfora, né? Que seja, mas ali é a tentativa de uma suposta autogestão do capitalismo, né? Essa ideia de que existe um equilíbrio natural no capitalismo, de maneira que ninguém vai ficar tão distante um do outro em termos de acesso a recursos e renda, né? Porque o mercado se autorregula se ele for deixado livre de verdade, né? Então ali a gente vê que é a tal da mão invisível. A mão invisível é fome para quem está lá embaixo, né? Eu assisti Roberta, do Coletivo em Frente, da camiseta do Luiz. Eu assisti o filme semana passada, daí quando eu soube que vocês iam fazer essa live, eu fiquei bem interessada, porque foi um filme que mexeu muito comigo, eu não entendi um monte de coisa, entendi outras, e estava lendo algumas coisas. Mas eu queria falar sobre a funcionária, que eu não guardei o nome dela, e o Oscar acabou de falar várias vezes, Miguiri, não sei. Porque ela me incomodou demais, mas eu acho que, assim, o que eu quero dizer é no sentido porque eu sou uma funcionária pública também. E essa questão dela ficar 8 anos mandando as pessoas para o poço e ela não conhecer o poço e acabar entrando e acabar morrendo lá. E ela morreu muito rápido, né? No primeiro mês, eu acho que no segundo. Quando ela muda para o segundo piso, ela já se enforca, né? Se eu não me engano. Eu não estou lembrando muito de detalhes. E eu achei interessante porque o que me incomodou é que ela representa a instituição, representa o Estado, o governo, não sei se foi isso que o autor, o diretor quiseram passar, mas ela acredita naquilo, né? Ela se torna uma pessoa extremamente institucionalizada, e é algo que, como funcionária pública, a gente vê isso no cotidiano, como a gente trata. Eu tô falando a gente porque, né, eu não vou... Algumas pessoas, né, as pessoas são diferentes, mas, enfim, como, no geral, a gente olha para o outro com o tempo, como a gente vai se institucionalizando e olhando para o outro como algo que não... Quase como uma superioridade, né, e ela mandava as pessoas sem saber para onde estava mandando. Então, assim, eu não sei, para mim essa foi uma metáfora, que me incomodou muito. E até se alguém de vocês, o Bosco, o Saliba e o Joe quiserem comentar mais sobre isso, foi algo que me intrigou muito e mexeu. Se alguém quiser me ajudar a pensar nisso. Eu vou aproveitar, então, vou falar um pouquinho dessa questão aí. Eu achei que eu fiz uma leitura disso, e é interessante o que você falou, Roberto. Um abraço para você. A questão é a seguinte, eu vi gente que fez um comentário a respeito do julgamento do Eichmann, né? E o Eichmann, que era aquele funcionário público que trabalhava para o Estado nazista, né, nacional-socialista, que a única função dele era carimbar os papéis que mandava os judeus para a câmara de gás, né, para Auschwitz, principalmente. E aí, no julgamento dele, a grande reflexão filosófica com a Hannah Arendt, inclusive, que foi lá assistir, tem um texto dela, que era uma reportagem, né, para um jornal nos Estados Unidos, e que virou um tratado filosófico, né, um texto filosófico muito importante a respeito da banalização do mal, né, e do homem como apenas uma ferramenta, né, um instrumento sem reflexão. Ele apenas está ali para carimbar papel, né, apenas para cumprir ordens, e a função dele como homem, funcionário público, nesse caso, é a não reflexão. Então, no caso, talvez ela encarnasse aquilo, né, como a vida dela, e ela acreditava naquilo, e ela não conhecia o sistema, justamente porque ela não via, né, não via, alienada dentro do próprio funcionamento do sistema,
burocrático da instituição, né, do poço. Então, eu vejo que essa reflexão é válida também, né, a respeito da própria postura, o comportamento do Eichmann, em paralelo com essa funcionária que você colocou aí. Muito bem lembrado, inclusive. A observação da Roberta é extremamente importante também, né? Quando a pessoa está ali com seu papel dentro da instituição naturalizado, institucionalizado, como a gente costuma falar, né? Tornou-se algo, então, que é parte de um processo que aparentemente não está sob o poder, não está nas mãos de ninguém. Então, parece que é algo assim que não diz respeito a ninguém. Como que funciona esse processo da instituição? Não sei, não compete a mim, não compete a mim decidir. Ela acredita na instituição, e aí quando os erros a respeito da instituição são apontados, ela não ouve, ela não quer enxergar, inclusive porque, não, essa instituição diz respeito a algo maior que está fora do meu alcance, né? É que nem você querer fazer uma reclamação para alguma empresa muito grande, vá para a Google, por exemplo, que está hospedando esse nosso debate, né? Você não consegue falar com a Google, com quem que você fala da Google, né? Não tem com quem falar. E tem também, então, essas pessoas ou acreditam na instituição ou simplesmente se burocratizam, entram numa rotina, num funcionamento em que tudo aquilo é muito natural e a coisa e vai simplesmente tocar a vida, né? Tudo bem com relação a essa questão? Veio uma pergunta por escrito. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito disso que o Roberto levantou? Então, vou ler a pergunta que está vindo aqui por escrito, tudo bem? Da Ana Beatriz Finotti. E aí, Ana, tudo bem? Algo que me incomodou durante o filme foi o quanto a crueldade do sistema continua soberana. A pessoa goste ou não, concorde ou não, tenha suas ideologias ou não, simplesmente não importa, o poço continua funcionando do mesmo jeito. Comentem o que acham disso, por favor. Estou adorando o debate. Obrigado, Ana. Já que eu estou com a bola na mão aqui, sim, a estrutura desse sistema, do sistema institucional, ou se a gente pensar do sistema da sociedade capitalista, ela funciona independente dos indivíduos. A gente está acostumado a pensar uma instituição ou uma sociedade como um mero ajuntado de indivíduos, a mera soma das ações individuais, e não é. O funcionamento da instituição da sociedade ele é independente dos indivíduos e está acima, está para além dos indivíduos. Se os indivíduos não aceitam esse funcionamento, o seu destino é ser excluído ou punido. Não importa se você se rebela, se você rejeita, a sociedade, a instituição vai continuar funcionando daquela forma. O que pode ser feito é encontrar brechas, encontrar fissuras para tentar subverter e, quem sabe, transformar o funcionamento da instituição e da sociedade. E para isso também entra o que você citou, a ideologia. A ideologia é essa força simbólica que faz com que a gente acredite que não há outra forma de funcionar a sociedade. Não há outra forma do poço funcionar. Sempre foi daquele jeito e sempre será, não é? A ideologia é esse véu que esconde as possíveis contradições da realidade, as possíveis fissuras, as falhas do funcionamento da instituição e da sociedade, não permite que a gente enxergue essas falhas e faz com que a gente considere como o melhor estado possível, o melhor dos mundos, né? Posso fazer mais 2 comentários? Vou aproveitar então aqui, que são temas que eu acho importante também constar, a gente chamar atenção para isso. Na hora que aparece o Bharat, né, a questão dele estar em movimento, ele luta para sair de onde ele está. Ele se esforça, ele levou uma corda, e naquela tentativa dele ir do 6º, acho, para o 5º andar, ele pede ajuda das pessoas que estão lá para puxarem a corda, e aí você começa a ter a experiência da situação do racismo. Ele começa a enfrentar obstáculos dentro dessa sociedade, né, que não permitem que ele suba,
ele tem um outro episódio também, quando ele faz parceria com o Goreng, para eles descerem distribuindo o alimento. Só que aí eles acordam que até o andar número 50 não vai ter distribuição de alimento, vai ser jejum. E aí, a partir de 51, eles vão distribuir o alimento, porque o pessoal que está lá em cima come com mais frequência e tudo mais. E aí, quando ele desce um andar abaixo, a pessoa cobra ele, porque ele não quer distribuir o alimento, porque está acordado isso. E a pessoa fala assim, mas Baharat, eu te ajudei a subir. E o Baharat fala, ó, não posso distribuir o alimento e tal. E aí, essa pessoa joga o argumento racista, né? Você é o criado do branco, alguma coisa assim. E também tem uma outra parte do Goreng com o Baharat, que o Baharat, quando eles estão antes de decidir descer, o Baharat fala assim, vou tentar subir no mês que vem. E o Goreng fala, sempre haverá um babaca te impedindo. Então, assim, eu percebi, assim, eu tive essa visão, não sei se vocês concordam, da parte do racismo estrutural sendo mencionado aí. Também a questão da história, né, do arco o nome dela aqui, Miharu, que a Miharu todo mês desce, né? No começo você acha que ela está procurando a filha ou o filho, e depois você percebe que ela desce para alimentar lá no último andar, possivelmente a criança. E a Miharu, ela, quando a Imogiri fala da entrada dela, fala que ela entrou como uma atriz solitária, que levou um ukulele, né, queria ser a Marilyn Monroe do cinema e tal. E você percebe que ela é um personagem que sofreu uma desumanização e que enfrenta todo tipo de agressão para alimentar aquela criança. Então, também existe espaço para análise crítica das violências que a mulher sofre dentro dessa sociedade. E o tamanho da luta delas para trazer o bem, para alimentar essa esperança no final, que é essa menina. E ela, todo mês ela desce para fazer isso. Então, acho que são dois personagens que têm que ser lembrados e destacados. E a Imogiri, uma pessoa boa, que contribuía para um sistema ruim, e que ela tem uma doença, né? Ela tem um câncer, então provavelmente dá a entender que ela foi até o poço para tentar uma redenção, uma espécie de redenção pelo trabalho que fazia e tudo mais, ou fazer uma coisa boa para a morte ser tranquila. E na hora do enforcamento, ela consegue essa redenção, porque ela se entrega como alimento, né? Como se fosse um gesto de carinho para aquele desconhecido até então, Goreng. Então, eu acho assim 3 arcos muito interessantes: o da Imogiri, da Miharu e do Baharat. Então, só queria destacar eles. Não, de fato, é tanta informação que a gente se perde mesmo no filme, né? E a gente agora vai lembrando de algumas coisas. Essa questão que o Oscar falou, principalmente da questão do racismo, fica muito evidente mesmo naquele personagem, o racismo estrutural, né? E eu acho até que eu acho que eu não vi nenhum texto falando disso. Mas eu só me lembrei porque tem essa cena mesmo no filme. E é interessante também essa questão da mulher, o papel da mulher, e ela, né, o quanto ela trabalha, ela luta, e as jornadas que as mulheres têm, e além de você trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de filho. Fica um pouco evidente também isso na personagem. O problema é que a personagem é extremamente violenta, né? Então, tipo, a gente tenta tirar essa reflexão de como a gente desumaniza, então, a mulher, e a gente também desumaniza o próprio negro, né? Só que é interessante também que o filme, num mês você pode estar lá embaixo, no outro mês você pode estar lá em cima. E é engraçado que daí as pessoas, quando elas vão lá para cima, perto do número 1, né, do começo do poço, mesmo que ela estivesse totalmente na merda lá embaixo, que ela já tivesse passado por todas as desilusões, né, porque não tem espaço para idealismos e romantismos ali dentro, você vai acabar lá em cima agindo de maneira selvagem com as outras pessoas, vai acabar fazendo o mesmo que todo mundo faz, né? Isso é importante. Uma das reflexões que eu vi também a respeito disso, que vale lembrar aqui, essa questão do que ele colocou, né, o Oscar acabou de falar,
da personagem que levou o ukulele, que tinha um sonho. O próprio Goreng, ele leva um livro, né? Enquanto, então, é um pouco mais romântico e idealista. E o outro personagem lá, o senhorzinho do óbvio, ele leva uma faca. Então ele é mais realista, né? Ele é mais prático. Ele sabe como que vai ser a vida ali dentro. Isso, de certa forma, é um pouco uma metáfora do mundo que a gente vive, né? O quanto ele nos desilude e a gente vai ficando cada vez mais naturalizado, como o Luiz colocou, por todas as formas, a vida vai fazendo, né, o mundo vai fazendo a gente ficar assim. E o que acontece quando você vê uma pessoa nova, jovem, começando a carreira, ou aluno seu na faculdade, ou aluno na escola, e ele está lá cheio de sonho, e, enfim, cheio de ideia, e você olha para ele e fala assim, mas meu filho, o mundo não é assim, né? Então a gente se tornou aquele velhinho do óbvio, né? É óbvio que não é assim. Então você aprenda como é, porque senão você vai ser devorado. É triste, né? Mas enfim, paciência. Essa é a realidade, de certa forma. E a gente tem que saber apenas administrar isso para que a gente não sofra ou, enfim, não desande esse tipo de situação. Tá? Então, meu amigo Daniel, lá de Paraguaçu Paulista, mandou aqui o seguinte. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Queria saber a opinião de vocês sobre esse momento que nós vivemos agora, de um governo autoritário e radical. Tem muito a ver com todo o filme? Ou foi só eu que achei? E alguém complementou o que o Daniel falou. Bruno Dias, gostaria de fazer um complemento ao raciocínio do Daniel Móvel. Na atual conjuntura, onde o presidente e o governo realizam um discurso de necropolítica, dizendo que somente idosos e alguns outros grupos correm risco com o novo vírus, porém a economia não pode parar de maneira nenhuma, dando a entender que, se for preciso, alguns devem morrer para o sistema continuar existindo, na minha cabeça veio uma analogia ao filme, onde alguns indivíduos se matam, mas o poço continua intacto e funcionando. Rapidamente, cara, é isso mesmo. A gente está vivendo esse momento da chamada necropolítica, que é a ideia de que o sistema hoje funciona não simplesmente para nos disciplinar, mas para explorar a nossa morte, não é? Para sugar recursos a partir da nossa morte ou da nossa morte em potência. Que isso quer dizer, não é? Da possibilidade de que a gente morra devido a um sistema que nos explora, nos deixa doentes, nos deixa limitados, nos deixa ansiosos, deprimidos e assim por diante. Eu vejo, sim, como uma metáfora e até pensando assim, se a gente não está chegando para o fundo do poço com esse momento autoritário que a gente está vivendo, não é? No meio dessa bagunça, desse momento autoritário, que vem de um golpe de Estado, que vem de uma eleição esquisita, né, com disseminação de informações falsas, né? Então a opinião pública foi manipulada por essas opiniões falsas para eleger o atual presidente, e aí então vem uma pandemia no meio disso. É a oportunidade perfeita para a instauração de necropolíticas. E aí, assim, cada país fazendo a necropolítica à sua forma, tem alguns que felizmente não estão fazendo, e aqui está se apostando no caos. Aqui está se apostando em cada vez mais mortes, aqui está se apostando em que o tecido social se rasgue de uma vez por todas para um projeto de poder aí que quer se instaurar e se manter por muito tempo. Bom, essa é a forma como eu enxergo. Alguém gostaria de comentar? É complicado, né? O que a gente vai esperar desse momento, né? Apostou-se no caos, como você falou. O pior é que até as pessoas, assim, que são contra o caos, no fundo, desejam o caos, porque a situação não dá. A situação no Brasil é triste, é lamentável, não dá. Olhando de fora, a gente vê que o Brasil é um avião que tem um macaco que está pilotando o avião. E maluco, completamente transtornado. E cada vez, dia após dia, ele alimenta o noticiário com antipatias, com
agressividade, com grosserias, ele ameaça agora o Supremo. A gente sabe que o Supremo tem seus 200 mil problemas, ninguém desconfia disso, mas ainda é o Supremo, é o Congresso Nacional. A gente sabe que ali é inclusive a casa onde estava o presidente da República, né, até pouco tempo atrás. Então, os colegas, eles são comparsas, de certa forma, boa parte deles eleitos na carona do Bolsonaro, e agora ele se volta contra o Congresso Nacional. A gente sabe que o Maia não é flor que se cheire, mas ainda é o Congresso Nacional, né? Então, aparentemente, e as pessoas que estão, o que a gente chama de bolsomínios ou bolsonaristas, né, vão forçando a barra para que se chegue numa situação a qual não dá para saber o que vai acontecer, mas dá para prever, né? Ou a coisa se acerta de uma vez, talvez aí com a saída dele, né? Isso força até a gente que é um pouco mais, né, de esquerda, até a querer, no fundo, até desejando, talvez até o Mourão, porque chega uma situação que você está no absurdo, você começa a achar que é menos pior. E aí, ou eles vão forçar de uma maneira com que feche tudo e haja aí o golpe sobre o golpe, como você falou, né? Porque o primeiro golpe já foi dado, né? O próprio impeachment, que a gente sabe que, enfim, tem toda, é discutível até o fim do poço, mas aí agora você tem essa questão, a eleição do Bolsonaro e o que vai acontecer daqui para frente, se ele ficar ou se ele sair, né? Enfim, de qualquer maneira, tem toda a relação, sim. Isso faz com que vocês aí, eu aqui também, nós aqui também. Só que quando você está num ambiente onde você sente segurança, né? Você tem o Estado para te estender a mão, você tem governo, você tem governante, você tem pessoas com que peguem o leme e conduzam, você se sente menos preocupado. Então, faz com que os brasileiros, em geral, né, fiquem mesmo angustiados, ansiosos, deprimidos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que está acontecendo desde 2016, pelo menos. As pessoas ficando cada vez mais doentes, e isso faz com que eles tomem as rédeas, né, de toda a conduta política sobre a população fica indefesa, não consegue reagir, né, no meio de uma pandemia. Esse era o grande teste do Bolsonaro, né? Esse era o grande teste. E tem um dia que ele perde feio, mas tem dia também que a narrativa dele ganha. E isso vai ser assim até sabe-se quando. Quero ouvir outras pessoas também, só eu, você, o Oscar, a Roberta, quem mais? Giovanna Biagini. As ações da personagem que era funcionária, que vocês comentaram agora há pouco, pode ser relacionada à alienação do trabalho abordada por Marx? Posso relacionar ambos numa redação, num argumento? Tem alguém explicando para a redação aí, ó. O que eu fiquei pensando, que me instigou, foi sobre... Aí o Diogo usou a palavra burocracia, que ela é muito ligada aos serviços do Estado, né, do governo, e enquanto burocracia e quem trabalha com burocracia e reproduz esses valores, o quanto tudo isso é funcional para a manutenção, a sobrinha, o quanto tudo isso é funcional para a manutenção da exploração da força de trabalho, do capitalismo, e ela representa isso, né? Em relação à alienação do trabalho abordado por Marx, eu acredito que sim, né? Porque é um trabalho alienado, né? Independente se é do Estado ou se não, eu acho que sim, pode ser sim relacionado. Eu não sei, eu não teria muita argumentação agora sobre isso, mas eu acredito que sim, que tem muito a ver, e talvez fazer a representação até, eu acho que foi Saliba que falou, né? A questão de lá no zero, as pessoas serem exploradas, os trabalhadores que estão cozinhando, no caso, né? Estão cuidando da comida que vai descer e vai... realmente, existe uma alienação das pessoas que estão ali e não desconhecem o sistema e vão conhecer quando eles vão sofrer na carne, né?
a forma como eles são explorados ali dentro também, né? Porque existe uma forma de exploração também, e tudo isso é muito funcional a uma manutenção de um sistema explorador, que, para mim, toda a crítica é o sistema capitalista e como ele funciona, né? E a gente vive numa sociedade que nos aliena o tempo todo, e por mais que a gente ache que não, que meu trabalho não me aliena, meu trabalho é diferente, na verdade, todo mundo é funcional para a manutenção desse sistema, para a exploração da força de trabalho e para a manutenção do capitalismo. Não sei se eu ajudei aí. Vou passar a bola agora. Santos perguntou o seguinte: o que me chamou muita atenção foi a atitude de dois personagens, o senhor do óbvio e a moça que busca sua filha. Ao que parece, ambos estão lá por tempo suficiente para conhecer o funcionamento do poço. Porém, tem-se os dois comportamentos. O do senhor, que de certa forma aceitou isso, só quer garantir a sua sobrevivência, e o da moça que todo mês assassina o seu colega de andar para aumentar a probabilidade de ficar junto com a filha, além de sempre descer no elevador. Como o Maurício falou a respeito. Medo como ferramenta no sistema, e o Diogo sobre como agimos quando não temos expectativas de mudança, como no caso de comerem exageradamente por não saber onde estarão no próximo mês. Para os dois, o que vocês podem dizer? O que todos nós podemos dizer? Que vocês têm comentário? Vamos tentar fazer uma reflexão. A questão o ser humano sempre teve medo, né? O que nos conduz até aqui, isso você sabe melhor do que eu até, né? Até o próprio Freud diz isso também. O homem primitivo chegou até aqui por conta do medo, né? O homem primitivo chegar até aqui por conta do medo significa que o medo é que nos fez evitar, né, de nos preservar a vida, de que você não vai, por exemplo, pular num penhasco, porque você sabe que você não voa. Então você se preserva o máximo possível, né, e vamos, né, darwinisticamente falando, para preservar a espécie, né, para manter a espécie viva e conseguir, enfim, fazer com que ela evolua. E isso é o medo. Esse é o medo, né? O medo faz com que você, então, procure formas de saída, respostas, soluções, para que você não morra, não pereça, né? Você sobreviva. A expectativa de que você não tenha o que comer no próximo mês, ou enfim, na próxima semana, ou no próximo dia, faz com que você acabe chegando aos extremos. É isso que o filme está contando, né? E a gente pode fazer reflexões do tipo, uma pessoa pode se tornar criminosa por uma índole má? Talvez. Mas uma pessoa tem muita propensão de se tornar criminosa por outras questões, né? Uma questão psicológica, talvez. Tá. Mas eu acredito também que muitos acabam optando por esse caminho, por não ter outro caminho, por não ter outra opção. E o medo faz com que ela faça isso. O medo é que faz com que a gente busque coisas, outras respostas para as perguntas que nós temos e que acabam sendo, muitas vezes, num desespero a mais selvagem, a mais, digamos, violenta, talvez, possível. E isso é o que vai fazer com que a gente acabe saindo, enfim, da nossa sanidade. A insanidade do filme mostra isso, né? E isso é gerado pelo medo. O medo que nos traz aqui. Então, você vai ter reflexões sobre o medo, inclusive até, né, no Sartre, por exemplo, você vai ter a questão, né, o medo, nós fomos jogados aqui, né, a existência, né, quando nos deparamos com essa existência e nós vemos o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como que nós vamos parar aqui, para que eu sirvo, para onde eu vou. Essas reflexões fazem com que a gente fique realmente confusos, perdidos, né? Você pode se tornar, como eu disse, um criminoso para poder manter a sua saúde. Você não tem dinheiro para sustentar a família, sustentar os filhos, aí você vai apelar para alguma coisa que eticamente, moralmente não é aceitável. E o filme trata disso, né? O filme está trazendo isso para a gente ficar pensando e refletindo, né?
Tem outros filmes, outras séries, outros textos que fazem isso também. Mas o filme, e é por isso que a gente está discutindo ele aqui, ele pode não ser tão surpreendente como diz o Oscar, mas ele, porque ele mostra o óbvio, mas ele concentra nele várias dessas abstrações. E aí é que está a riqueza do filme, né? E eu até nem acho tão semelhante ao Coringa, no caso, né, como já foi levantado. Já estou terminando de pensar nisso. Porque o Coringa ele é muito mais pesado, ele é muito mais psicológico e que chega a causar até algum tipo de mal-estar mesmo nas pessoas que saem da sala de cinema. Principalmente quem tem problemas psíquicos para resolver. E aí esse filme do Poço, ele gera um incômodo da existência humana, né? Quem somos nós? Como nós somos? Até onde podemos chegar? Qual é o limite, né, de você ter nada de repente? Enfim, é o desespero, é o medo. É por aí. E aí, Luiz? Qual que é a sua... Luiz, eu posso só fazer um comentário em cima do comentário do professor Diogo? Porque é perfeito, assim, para falar sobre o Trimagasi, que vai encaixar muito bem. Posso rapidinho? É perfeito a questão do medo que o Diogo pontuou, porque o que muda do Trimagasi do andar 48 para o Trimagasi do andar 171? No 48 ele estava lendo Don Quixote com o Goreng, eles já estavam... No começo foi uma relação complicada, teve aquela coisa do afastamento, mas depois eles foram tendo uma relação de amizade. Tanto que o Trimagasi fala que gostou do Goreng, que ele é uma boa pessoa. No 171, o Goreng acorda amarrado, com o Trimagasi ameaçando comer a carne dele, né? Então, é interessante a gente pensar, porque existe um debate muito superficial, falando assim, às vezes, a esquerda defende bandido, e da onde que vem essa construção, muitas vezes? É de você olhar a estrutura onde as pessoas estão inseridas e a responsabilidade dessa estrutura no comportamento das pessoas. Né? O Trimagasi, ele teve uma reação desencadeada pelo andar onde ele está. Não significa que ele não pudesse ter um outro tipo de comportamento, né? Mas o Goreng fala para ele, fala assim, você é o único responsável pela minha morte. Eu não culpo a administração, eu não culpo as pessoas que estão lá em cima, eu não culpo ninguém além de você, né? E o Trimagasi se defende falando, não, tem 300 e poucas pessoas lá em cima que me forçaram a isso. Então, eu acho que na questão da violência, né, do limite onde as pessoas são levadas e as saídas que elas encontram, a gente tem que ter essa consciência aberta para entender o ato reprovável da pessoa, não entender na forma de aceitar, mas sim teve um ato reprovável, passível de punição e tudo mais, mas a gente não pode deixar de problematizar todo aquele contexto que desumanizou o Trimagasi na mesma medida que desumanizou a Miharu, né? A Miharu que fazia aquele processo de matar pessoas e levar alimento até o último andar. Então, é interessante, sim, a gente começar a pensar a respeito disso, que nós temos essa ligação direta com a violência, com a crítica da violência, só que a gente não pode ter um foco exclusivo no agressor, porque existe toda uma estrutura que circula aquilo, e que ela é também decisiva, muitas vezes, para aquela violência acontecer, porque o melhor resultado diante da violência é que ela nem aconteça. A punição já é um resultado ruim, já é um resultado de um crime que aconteceu. Então, se o Trimagasi não fosse colocado no 171 com o Goreng, aquele crime, aquele ato de violência não teria acontecido. Eles tinham possibilidade de um convívio harmônico, né? Então, fica aí também lançada essa reflexão, que o Diogo mencionou a situação do medo e cabia certinho, por isso que eu entrei aqui de intrometido. Oscar, valeu, obrigado também, Diogo. A gente vai dando continuidade aqui,
Eu acho que a gente já tem uma quantidade boa de perguntas aqui para a gente não se estender tanto, né? Então, estou devendo umas aqui, posso ler, daí a gente vai respondendo, caminhando para as nossas conclusões. O Daniel mandou aqui, ó. O poço passa informação de que está ligado a uma impureza do nosso ser extrafísico, nosso ego, nossa vaidade, mostra muito isso a camada do poço, a construção do ser. Eu penso que a vaidade está presente em cada um dos níveis, né? Os níveis superiores querendo consumir muito, não deixar passar nada, né? Às vezes até os caras simplesmente pisam na mesa, pisam simplesmente nos alimentos para não deixar passar, não é? E os níveis inferiores estão preocupados com o ego no sentido de preocupação com a própria sobrevivência, em conseguir um mínimo ali, né? Então, nesse sentido, sim, mas a questão que fica quando a pessoa não tem o mínimo para sobreviver, como que ela vai se preocupar com outras coisas, não é? Tem um filósofo, não estou lembrando o nome dele, que fala que o dia que a gente não se preocupar mais com o que comer, haverá uma explosão espiritual no mundo. Espiritual no sentido de desenvolvimento da cultura, da arte, da razão, do pensamento, não é? Da idade, da sensibilidade, que enquanto as pessoas estão preocupadas em sobreviver, em pegar ônibus, pagar boleto, como que vai estudar, como que vai filosofar, pensar em outras coisas, não é? Vou passar para outra aqui, senão é meu amigo de muito tempo, David, ele vai me xingar aqui, né? Ele quer fazer um comentário sobre a construção das personagens Trimagasi e Moguri em relação a uma antropofagia. Eu entendi que você quer fazer isso falando, né? Então, daí a palavra é sua, David. Oi, tudo bom? E aí? Bom ver vocês. Obrigado pela oportunidade, né, de fazer essa live, né, fazendo discussão desse filme que também chamou bastante a minha atenção. Acontece também que, bem, eu sou da área das letras, né, então eu tento ver quais são os fios condutores que levam a narrativa para a finalização da história, né, e eu acho que o final da história ali é o que deixa a gente mais intrigado, né, que não finaliza, né, então deixa esse fio solto, entre aspas, para que a gente consiga entre nós mesmos, estarmos aqui, por exemplo, nessa live comentando, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo, assim, né, dessa questão da antropofagia, né, porque o Goreng, ele chega a comer, né, o Trimagasi, né, um pedaço do Trimagasi para conseguir sobreviver, né, depois de ter ali acertado que ele ia matar mesmo, né, e ele ia se responsabilizar pela morte do Trimagasi, porque ele reagiu para salvar a própria vida, e também pela Imogiri, né, eu escrevi Moguri, mas é Imogiri, que ela acaba se matando né, ela se sacrifica para dar a carne dela, né, e inclusive o Goreng também come, né. Então, a partir disso, né, o Goreng, ele se torna ali como se fosse alguém que está explicando e está entendendo todo o sistema do poço junto com a gente, né. A gente meio que fica ali na pele dele, entendendo a história dele, entendendo de que maneira o poço vai se desenvolvendo até o fim, né, até o fim do poço. Né? Então, ele ali fica com, a partir de uma antropofagia, ele pega o pensamento do Trimagasi e o pensamento da Imogiri, né? Tanto que eles fazem parte do próprio Goreng, né? Até a descida, né? E ali na descida, depois de alimentar a criança, que talvez seria uma metáfora da criança, a criança esperança, né? De mandar essa criança, esse sinal para as pessoas lá de cima, para aqueles que sejam do nível 0, que são os trabalhadores, ou então os administradores do poço, mas ao mesmo tempo ele sai ali daquela luz, né, porque o fechamento ali do final é aquela luz vindo, ele saindo da luz, então a cena é a própria câmera pegando ele mais ou menos na diagonal e ele indo embora junto com o Trimagasi, que é aquele que fala sobre o óbvio, né, que é aquele que traz muita questão do racional, e ele trazendo isso para o lado de fora, né, na escuridão. Então, será que essa narrativa construída a partir do momento que a gente faz
a gente escuta, a gente come e a gente digere o outro e aquilo que eles representam para a gente, será que não dá para a gente a oportunidade de romper esse medo, né, de descer até o fim do poço e a partir do fim do poço caminhar para fora dessa luz que é o poço e entrar numa escuridão de uma forma tão objetiva enquanto ele estava andando com o Trimagazzi, porque parecia dar até essa impressão de que eles estavam andando de uma forma até com algum objetivo, né? Eles estavam saindo de lá com uma certa tranquilidade, eles não correram, eles não foram para qualquer lugar que desse uma impressão para a gente de repente, que eles estivessem um pouco desesperados, né? Não, eles estavam andando em linha reta, numa diagonal, os dois em passos, vamos dizer assim, compassados, né? Então, eu vejo esse fio da narrativa aí de talvez a própria narração esteja apontando para algo que a gente precisa aprender para conseguir descobrir dentro dessa escuridão, né, que é fora do poço, daquilo que a gente não conhece, né? E eu queria saber um pouco aí se tem na parte da psicanálise ou na parte mesmo histórica, filosófica, algo que possa fazer esse aporte para o final, né, de andar para o escuro com tanta certeza, né, ou com uma certa objetividade, depois de ter digerido esses dois personagens, que para mim é uma coisa meio que a razão e a emoção, talvez. Muito bem, David. Saudade que eu tava de você, cara. Faz quanto tempo que a gente não se vê, né, bicho? Né, eu tô até careca, rapaz. Tô vendo. Então, assim, em primeiro lugar, falar para todo mundo, o Maurício Saliba não conseguiu entrar mais, tá, gente? Ele teve um problema, mandei o link para ele de novo, de outras formas, e, assim, não rolou, tá? Então, assim, rapidinho, depois passa a bola para o pessoal que quiser falar, né? Achei muito interessante a sua explanação estética e filosófica, não esperava menos, né? Mas eu achei interessante você tocar no ponto da psicanálise, honestamente não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né? Como que a busca para a compreensão do próprio estado, do que está acontecendo consigo mesmo, de suas piras, de suas neuras, exige a gente caminhar não para a luz, mas para a escuridão. Porque é bem essa a ideia do inconsciente, ou uma inconsciência, como outras teorias vão dizer, não é? A gente precisa ter contato com o que há de mais profundo na gente, aquilo que num nível tão profundo que a gente nem imaginava que existia. Eles falavam que o poço chegava até 200, né? Mas não, vai até 333, e depois do 333 tem as trevas ainda, né? Então, assim, em nível individual, se a gente pensar com a psicanálise, faz sentido sim, não é? Mas tem autores que vão fazer desdobramentos da psicanálise que vão dizer de um certo funcionamento inconsciente em nível social, que aí eu acho bastante interessante também, no sentido de que, como a arquitetura da sociedade na qual a gente vive, todo esse edifício que foi montado ao longo de séculos e de milênios, ele esconde toda essa escuridão também, ele esconde todas essas trevas também, e para a gente lidar com elas, a gente tem que enveredar nelas. Não tem outra forma. Se a gente fica fingindo que elas não existem, como os caras lá no nível 0, jamais vai se encontrar uma resposta, uma possível saída, uma estratégia para essa. Acho que juntando também aí a todos, de que forma também a gente talvez não precise entender mais o outro, né? Da gente digerir melhor o outro, aquele que seja, inclusive, o antagônico a gente, né? Para ver se a gente consegue digerir, entendê-lo, para que a gente consiga algo diferente, né? Porque é daí que ele também consegue, junto com o Barahat, né? Ter a ideia de descer o poço, né? E alimentando os outros, né? Até o momento que eles percebem que o negócio não vai ter fim,
né? E aí eles encontram mais lá no profundo, inclusive, aquele personagem que parece ser uma pessoa com alguma deficiência intelectual, né? Que ele diz que vai comer, né? Que ele vai comer o que ele está comendo e ele ia comer aquilo que estava na barriga do outro, né? Então também tem essa questão da assimilação, né? De que forma eu estou assimilando o outro, de que forma eu estou correndo atrás do outro, de que forma eu espero pacientemente até o momento em que eu possa comer o outro, né? Terminar com o outro e assimilar o outro para que eu consiga continuar, né? Então, acredito também que isso seja colocado dentro dessa nossa sociedade que a gente estava falando dessa questão da política, né? De que maneira tudo está tendo um tempo para que a gente possa ser comido de alguma maneira, né? De repente, uma higienização social, ou dessa necropolítica, né? Da problemática, né? Aí, né? Das pessoas que estão nessa parte aí né, que são essas pessoas que estão nessa parte de risco, né, que são os idosos, são as pessoas que têm algum problema, que precisam de hospital. Então, de que forma a gente só está esperando, né, para que isso atinja essas pessoas, para que a gente consiga fazer algo de diferente, para que a gente desça nas nossas próprias profundezas e a gente se comova ou tente pensar. Tem uma ação para que tente pensar e encaminhar essas trevas, essa escuridão, tentando buscar algo diferente para a gente, né? Alguma solução que já não está aí, essas soluções que já não tem mais suporte, né? Não tem mais base, não tem mais utilização, né? Para os tempos de hoje, né? David, emenda já que você está falando, cara, tem aqui uma pergunta que é da sua área, beleza? Opa, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Vocês percebem relação de elementos do filme com a Divina Comédia do Dante Alighieri? Ah, nossa, eu pensei assim, acho que foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? Foi em Dante Alighieri, né? Eu não li, mas a gente lê muito Alighieri por outras, né, por outros vieses, né? A gente escuta através da própria filosofia ou então de alguns outros livros, mas de qualquer forma a ideia, né, eu vejo assim que a ideia dos níveis seriam de alguma forma uma alegoria daqueles infernos, né? Daqueles níveis infernais do Dante Alighieri, né? E então cada lugar tem o seu espaço, né? Então, tanto que você carrega consigo apenas um item, né? E aí eu lembrei também dessa questão da antropofagia, é que chega um momento que o livro Dom Quixote, as páginas são arrancadas e eles começam a comer, né? As próprias páginas, né? Então, descendo os níveis, você encontra ali tanto esse personagem que parece ter uma deficiência intelectual, que está ali comendo e esperando o outro comer para comer o que está dentro da barriga dele. Então, dá uma ideia da gula, talvez, né? Ou aquele, né? O avarento, talvez, também, que está com aquele monte de dinheiro, né? Ele está lá tentando proteger o próprio dinheiro daquela estrutura e que o dinheiro não faz sentido nenhum, né? Então, no próprio Dante Alighieri existe um inferno próprio para as pessoas que são avarentas, né? Então, tem também essa leitura dos pecados capitais, né, que estão sendo ali colocados, que a partir do momento que a gente se aprofunda no poço e se aprofunda na história, a gente se aprofunda em todos aqueles outros seres humanos que estão ali, vai lá saber que tempo, mas que estão mostrando, talvez, assim, a própria escuridão, né? Estão mostrando o inferno deles, né, depois de algum tempo. Né, até mesmo que o Trimagasi, que está ali, que já é um assassino, né, que ele diz que foi algo de alguma maneira acidental, né, que ele jogou a faca pela janela e ele matou uma pessoa, mas ali ele já está com a Samurai Plus dele, e ele ama aquela Samurai Plus, né? É o item que ele decidiu levar consigo para dentro do poço,
né? E, inclusive matar, né? Então, toda aquela ideia meio psicopata dele, de que talvez ele possa ser um amigo, mas ao mesmo tempo ele só está esperando ali, é uma oportunidade, né? Para conseguir, né, continuar naquele sistema até o momento que ele poderia sair desse sistema, né? Então, eu acho que também tem essa ideia, né, que a Divina Comédia traz, é que essa tentativa da gente sair de um sistema, da gente pisar na cabeça do outro e a gente tentar subir na vida em cima dos outros, mas que, na verdade, a gente não está saindo de lugar nenhum, a gente só está tendo um espaço diferente e no mesmo sistema, né? Aí eu começo a fazer um link também com a ideia do opressor e do oprimido, né? Que é o sonho do oprimido, para não ser mais oprimido, ele quer se tornar o opressor, né? Então não se vê uma saída, né, desse ciclo vicioso, né? Se eu sou oprimido, eu quero oprimir para eu não ser mais oprimido, mas qual a saída disso? Como é que a gente consegue quebrar essa dinâmica social que o poço está colocando ali para a gente, se não ir ao fundo do poço e enfrentar as próprias trevas, né? De uma maneira calma, tranquila, levando ali a razão, e a razão tem uma faca, né? Que nível seria esse de Dante Alighieri, né? Que seria essa, né, ou uma metáfora, né? Que o Dante, como que a gente consegue sair desse inferno? Será que a gente consegue sair desse inferno? É assim que eu vejo, talvez, né? Muito bem, eu sabia que você não ia decepcionar falando a respeito disso. Legal, cara, adorei. Pessoal, parece que não, mas são 10 para as 9 aqui no Brasil. Para o Diogo já deve ser 5 horas da manhã na Irlanda, sei lá. Então, vou fazer o seguinte, ficou atrás aqui, só os comentários aqui do Bruno Dias, eu vou ler, e aí a gente vai para comentários finais, evidentemente, de todo mundo que quiser fazer comentários finais, né? Eu, Diogo, David, a Roberto, Oscar e quem mais quiser comentário final. O Bruno Dias falou aqui, ó. Poderia fazer uma analogia às populações mais carentes, que infelizmente se contentam e se conformam apenas com favores do governo e governantes, mesmo estes não dando o básico previsto no direito. Com o contentamento e inconformação da personagem Trimagazzi quando estava no nível 40 e pouco comendo alimentos que já foram mastigados e mexidos, mas dizia que aquele era um bom nível pelo simples fato de chegar a alimento. Daí ele continua aqui. E é engraçado também quando o Trimagazzi ridiculariza o Goreng, chamando de comunista, quando queria racionar o alimento para que todos os níveis pudessem comer. Mesmo o Trimagazzi sabendo que no próximo mês ele poderia ir para um nível em que não chegaria nada. Aí o Daniel termina aqui, ó, o poço me trouxe uma consciência de eu não ser o centro, e cada um tem o seu próprio ego, cada um tem seu próprio centro, né? Só pensando aí na fala de chamar o personagem de comunista, a gente está sendo chamado de comunista por querer que as pessoas não peguem coronavírus, por querer que as pessoas permaneçam vivas, não é? É nesse nível que chega a ideologia. A ideologia se coloca contra o óbvio para fazer a manutenção do poder. E eu encerro a minha parte com isso. Eu vou passar para os colegas aí fazer uma fala de encerramento, quem quiser. Bom, Luiz, eu vou fazer minha última fala então também. Como você disse, aqui já são 10 para 1 da manhã, né? Daí, ainda bem que a gente não está trabalhando, né? Só alguns dias da semana, então a gente pode dormir um pouco mais tarde. Eu fiquei na cabeça com uma coisa que você comentou daquele filósofo que falou que quando não houver mais fome, haverá mais produção artística. Será? Eu não sei quem é esse filósofo, depois você fala para mim quem é, mas eu vou dizer para você, assim, tentando pensar, quando tem muita fartura e muita riqueza, não gera um tédio também? Será que vai mesmo gerar a verdadeira, como se existisse uma verdadeira, né? Mas uma boa crítica à arte, raciocínio e reflexão? Ortega y Gasset, não, é ótimo, né? Não tem nem o que falar, mas eu fico pensando, porque mesmo Atenas, do período da riqueza de Atenas, o século de Péricles, né, o período de Sócrates, havia problemas sociais para ser discutido ali. A questão de
discutir. Quem discutiu, um ou outro talvez tenha discutido, né? Ou de maneira superficial, ou de maneira indireta. Você pode pegar, as mulheres eram extremamente excluídas da sociedade ateniense. Então, talvez não houvesse fome, mas tem outros problemas para resolver, né? Você tem até questões do tipo, por exemplo, quando diz a lenda, né? Não me lembro de onde eu vi isso, se foi numa aula, se foi com o professor, o Foucault vivia numa França completamente reprimida, repressora, cheia de, né, cristianismos e pudores, etc., do período da França, muito conservadora, né, e reacionária. Charles de Gaulle, acho, ainda era o presidente, e aí ele vai morar na Holanda, onde era tudo livre, tudo liberado, tudo muito tranquilo, e aí ele se cansou, tinha muita coisa, né, tudo muito aberto, ele volta para a França porque entediou. Eu estou dizendo isso porque se a reflexão era, quando não houver fome, haverá mais arte, haverá mais riqueza de pensamento e tal, tudo bem, pode até ser, mas eu acredito muito que esses momentos de crise, esses momentos de maior dureza na saúde, na economia, no próprio sistema político, é que gera os melhores textos, né, as melhores reflexões, as melhores artes. Por quê? Porque é aí que a gente vai exprimir, né, tentar extrair o melhor da consciência humana em favor de refletir sobre um problema. Porque senão você não tem um problema para pensar, né? Você acaba caindo num tédio. Eu estou dizendo isso porque esse filme é o desenho do nosso tempo, é o fruto do nosso tempo. Não fosse isso, não haveria, não existiria, não teria nem sentido. Se existisse, não teria sentido. Em que sentido teria também se fosse dessa forma, né? Então eu termino me despedindo, espero que a gente faça outros. Por que a gente já não fez isso antes? Já estamos de quarentena há tantos dias, né? Mas acho que é porque daí a gente caiu na real agora, né? Vamos fazer alguma coisa, porque tá tendo live de cantor sertanejo, bebendo cachaça. Eu também bebo aqui, tô bebendo aqui vinho, acabou agora, né? Mas enfim, a gente faz isso para trazer não só entretenimento, né, cultura também, mas outras reflexões, né, que não seja apenas, né, para passar o tempo, simplesmente. Se puder marcar outro, a gente faz outro de outra forma, de outra maneira, e a gente vai, né, espero aí contar com toda a participação desse pessoal aí que veio enriquecer aí mais ainda a nossa conversa. Um abraço, obrigado, Luiz. Tudo de bom, viu? Melhores para vocês aí na sua família e com o pessoal, tudo de bom para vocês também. Valeu, Diogo. Alguém quer deixar uma última palavra para a gente aí? Eu queria só deixar gravado, bem no início do filme, uma ideia muito importante que estrutura tudo, né? Há 3 classes de pessoas: os de cima, os de baixo, os que caem. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E o Trimagasi, ele fala muitas vezes, né, que falar me cansa. E cansa mesmo. Mas a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa construir formas de bem viver aí. Então, fica um abraço para todo mundo, obrigado. Adorei a noite de hoje, foi ótimo. Valeu, Oscar. Importantes contribuições para a gente aqui. Posso falar? Pode. Só agradecer, gostei muito da iniciativa de vocês, gostei de participar e parabéns aí, só para deixar um tchau final. Valeu. Valeu, Roberto, pela participação, sempre muito bacana. Vamos fazer mais aí, hein? E eu também queria agradecer, né, como já comecei agradecendo, mas eu acho que é importante a gente ter nos momentos como esse, de quarentena, em que parece que a gente está sendo chamado a ter um pouco dessa vida de quem, igual o professor falou antes, essa vida um pouco mais solitária para conseguir organizar algum tipo de pensamento, seja da própria vida, ou seja com algum objetivo acadêmico, mas que essa solidão a gente consiga, né, colocar algumas coisas
né, de forma mais racional, de que a gente consiga se exprimir e principalmente expressar, e eu acredito que dessa forma a gente consiga fazer isso, mesmo que em isolamento, a gente consegue dar essa vazão, dessa expressão, dessas coisas que nos tocam na sociedade através de filmes, né? Queria agradecer, boa noite a todos, obrigado. Valeu pelas excelentes contribuições que você fez. A gente tem que se rever pessoalmente ainda, né? Eu quero agradecer todo mundo que participou, tá? As gravações, a gravação vai estar disponível em breve, vai ter que dar uma editada para a gente tirar umas gordurinhas aí. Inicialmente a gente vai no Facebook, depois no YouTube vai dar um pouco mais de trabalho para editar, porque tem que mexer umas coisas, tem umas exigências aí, mas em breve vai estar no ar, e aí a gente vai pensando em combinar mais alguma coisa. Eu quero agradecer a Gláucia, do Colégio Super Ensino de Ourinhos, porque é ela que cedeu o acesso ao Hangouts Meet, que permite até 250 pessoas presentes aqui, né? Então, obrigado, muito obrigado mesmo quem acompanhou a gente durante um pedaço ou até o fim. Valeu e se cuidem, continuem cuidando da sua saúde, continuem no isolamento e até uma próxima. Abração para todo mundo, valeu.